Boa noite. Boa noite, gente. Graça e paz. Pedi que a Lara coloque para a gente lá o Salmo de número 62, versículo 8. Este é o texto da nossa meditação nessa noite. Apenas este versículo. Salmo 62, versículo 8, para que você também na sua casa possa ter este texto aí em mão. O versículo diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Vamos ler juntos? Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graças, Senhor, por estarmos na Tua casa, por estarmos congregados em Teu nome. Obrigado porque o Senhor proporcionou esse momento de encontro, de adoração, de louvor ao Senhor. Quando parte da igreja está aqui neste lugar, parte na sua casa, conectados pela internet e pelas redes sociais, Deus, nós te damos graças porque juntos, pela ação exclusiva do Teu Santo Espírito, agora estamos diante da Tua Palavra, mais uma vez, lida nessa noite, e agora com a nossa expectativa diante daquilo que o Senhor pode trazer ao nosso coração e daquilo que o Senhor já preparou para o nosso coração nessa noite. O Senhor já falou ao meu coração, e eu peço a Deus humildemente que o Senhor fale agora, Deus, de maneira clara, de maneira preciso, Deus, nos corações dos meus irmãos e irmãs, de uma forma que eu sozinho não consigo, e dependemos totalmente da ação do Teu Espírito para isso. Por isso, Deus, nós nos submetemos assim à vontade, ao direcionamento do Teu Santo Espírito, e clamamos por isso nesse instante, para a própria glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanta verdade neste versículo. E, ao mesmo tempo, que desafio ele não traz para nós. Porque a gente lê sobre confiar nele, em Deus, nós como povo, até aí a gente sabe da grande verdade, precisamos mesmo, e todo o versículo traz essa grande verdade, mas a segunda expressão, em todo o tempo, isso certamente deve bater aí de encontro aos nossos corações, nas nossas dificuldades, nos nossos dilemas, porque confiar no Senhor o tempo inteiro, na prática, às vezes é extremamente complicado, porque a gente não se dá conta de quantas vezes nós fazemos e tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Como se a gente até, em algum momento, nos esquecêssemos que Deus é que está no controle da história e que nós tentamos ali, de alguma forma, ajustar as coisas. Portanto, a mensagem dessa noite, eu quero aqui apenas não atrapalhar o que Deus já nos disse nessa noite, porque a mensagem é justamente essa aqui. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Essa é a mensagem de hoje. Se nós sairmos daqui com isso em mente e de alguma forma direcionados por Deus para que isso se torne mais notório, ou seja, mais prático na nossa vida, é tudo que nós precisamos saber nessa noite aqui. Então a mensagem é simples, ela é apenas parte de um versículo aí, de 3 frases, e nós pegamos uma expressão só para isso. Eu falei, semana passada nós estávamos aqui na igreja, o nosso querido evangelista Rogério, seguindo com o processo de ingresso no seminário, ou seja, ele precisa passar por um vestibular no seminário presbiteriano para poder dar sequência à sua ordenação, e ele fez uma prova aqui na igreja, e eu fui o monitor aqui da prova durante boa parte do sábado. E a gente conversando, eu falei assim: Rogério, a coisa mais interessante do seminário é que o seminário precisa ser encarado como um lugar onde a gente vai para buscar ferramentas. Nós vamos buscar ferramentas. E a ideia é sair de lá com uma caixa cheia de ferramentas. E em determinado momento do ministério, da vida, da igreja,
do ministério pastoral, a gente abre essa caixa e retira algumas dessas ferramentas e usa para determinadas coisas, em alguns casos, e em outros casos a ferramenta que eu usei hoje ela não vai servir amanhã, e assim a gente sai com essa caixa de ferramentas. E quando eu fui para o ministério, então saindo do seminário, eu descobri que a minha caixa de ferramenta tinha pouca ferramenta. E eu me deparei com situações para as quais as minhas ferramentas, as que eu recebi no seminário, eram inadequadas, elas não eram suficientes. E você já deve ter tido essa experiência de fazer alguma coisa em casa, e você procurar uma ferramenta, você saber talvez que uma ferramenta seja necessária, e você procura na sua caixa de ferramentas lá, e de repente não tem. E como é difícil, e às vezes a gente tenta fazer umas gambiarras, né? Tem gente que gosta de gambiarra, né? Sem gambiarra o povo não vive, não é, Vandinho? Né, Elben? Né? O pessoal não gosta de gambiarra de jeito nenhum. Na vida cristã, as ferramentas, elas são únicas. E não servem gambiarras. E aqui, então, a gente vai se deparando, e diante dessas demandas, eu comecei a tentar outras ferramentas e me embrenhei aí em tentativas de estudar o conhecimento humano, comportamento e aptidões e desenvolvimento humano, e agora por último psicanálise, ou seja, eu quero ajudar, quero mais ferramentas. Mas cada dia que passa diante dessa nossa sociedade, não só na igreja, a gente é procurado aqui o tempo inteiro para tantas coisas, por tantas pessoas, e cada vez mais eu percebo que as ferramentas, elas são extremamente obsoletas, diante das demandas da nossa sociedade. Nossa sociedade, de uma maneira muito comum, anda muito enferma, muito doente, mas muito mesmo. Cada vez mais cedo a gente vê as crianças sendo levadas para os psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas e tantos outros profissionais dos psiques aí na vida, porque a gente não sabe lidar com a gente. E a gente descobre que as ferramentas que nós juntamos ao longo da vida são obsoletas para nos ajudar com o que a gente precisa hoje. Eu não sei se você tem a mesma sensação, mas a forma de educação que os nossos pais, os nossos avós tiveram lá atrás com a gente, parece que não funcionam hoje. Ou em alguns momentos as pessoas falam assim, olha, mas isso aí, você não pode usar mais isso aí era o vovô que usava com a vovó, você não usa isso mais. E é só um exemplo da nossa incapacidade de tudo isso. Há uma história curiosa na Bíblia de um homem, e a história a gente encontra na internet, e a história tem esse título aqui, Pai, começa o começo para mim. Eu achei curioso isso. E a história é o seguinte, este homem conta que quando ele era criança, ele ia descascar as mexericas. A mãozinha dele pequenininha, e ele não conseguia fazer aquele primeiro buraquinho ali, ele falava então com o pai dele, pai, começa o começo. Ou seja, ele só queria que o pai fizesse ali o buraquinho para que ele descascasse o restante da mexerica. Mas o pai dele, às vezes, percebendo que algumas dessas mexericas eram mais difíceis, né? Tem umas que parece que a casca está mais agarrada ali, quando o pai dele percebia isso, ele ia até o final e terminava, e descascava toda a mexerica para ele, embora ele, enquanto criança, queria ir até o final. E ele diz na história que ele se lembra com muito carinho, e o quanto isso era bom para ele, ter o pai dele ali fazendo isso, descascando essa mexerica para ele, ou começando a fazer isso. Só precisava dar força ali no início. Mas ele fala assim, olha, o meu pai faleceu há muito tempo atrás. E que pena que eu não sou mais criança. Mas mesmo assim eu tenho assim uma grande vontade. Queria que ele estivesse perto de mim para me ajudar, porque as minhas mexericas mudaram demais. Elas não são mais mexericas. Elas são outras frutas que ele precisa descascar. Se tornaram mais um negócio parecido com os abacaxis. E ele dá nome a essas frutas. Ele diz, as dificuldades no trabalho, os obstáculos nos relacionamentos com os amigos, problemas no núcleo familiar,
problema para manter o casamento de pé, a constituição do casamento, os ajustes e a sabedoria para educar os filhos. O enfrentamento sempre tão difícil, por último, tão perceptível das doenças, das perdas, dos traumas, das separações, das mortes, das dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e conflitos que agem dentro da gente. Isso se constituiu em grandes abacaxis. E diz ele que quando ele olha para um problema dele, se ele tinha vontade de chegar perto do pai e falar assim: pai, começa o começo, porque eu não sei nem como começar isso. Então ele se lembra que o pai dele, de certa forma, ensinava para ele que ele precisava pedir ajuda, e ensinou ele a pedir ajuda para Deus nos momentos tão difíceis da vida. E Deus é esse Pai maravilhoso, né, como nós cantamos aqui agora. Deus é esse Pai maravilhoso que muito bom em novos começos, né, em nos ajudar a começar coisas novas, em abrir portas, em destruir barreiras. O Deus que age desde o começo, mas que age no começo, no meio, no fim. É o Deus a quem a gente se coloca diante dele e que quando a gente pede, ele ainda se dá por sua graça, no seu direito de Deus, de não apenas começar o começo para a gente, mas descascar os nossos abacaxis com a gente até o final. É com isso em mente que eu quero convidar você para a gente pensar um pouco nessa história de refúgio. Porque a ideia do menino era justamente isso. Quando ele precisava do pai, ele corria. O pai é o refúgio, é o socorro, é o lugar de proteção, é o lugar de amparo. Então eu vou pensar um pouquinho com você sobre essa ideia de refúgio na Bíblia. O que é isso? O que é este salmo? Este que é um salmo de confiança. O que a gente aprende com isso? E mais dois princípios importantes aqui. Agora, olha e abre a sua Bíblia, você que tem essa possibilidade, você também na sua casa. Olha o primeiro versículo dessa Bíblia, desse Salmo 62, que ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus, a minha alma espera silenciosa. Olha o título deste salmo. É incomum o título deste salmo. É uma exortação à confiança, ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, das famílias dos líderes do templo, responsáveis pelo louvor. Como se Davi entregasse então essa letra para aquele que é responsável pelo louvor, para passar isso então para que a igreja pudesse adorá-lo. É uma composição para o chefe dos cantores do templo, uma composição de Davi. E qual a base de Davi para escrever isso, gente? Só pode ser a confiança que ele tinha em Deus. Eu escolhi somente esse pedaço do Salmo, porque ele fala de tantas coisas, e a gente pode perder aqui muita coisa na tentativa de querer explicar tudo, e não dá. Então, pensando aqui nessa proposta aqui, essa é a proposta, parte a parte aqui com vocês. Primeiro, o refúgio na Bíblia. Por incrível que pareça, a palavra refúgio na Bíblia aparece mais de 80 vezes. É uma palavra incomum. É uma palavra que a gente talvez pense que ela aparece vez por outra só, mas 80 e poucas vezes. É lógico que algumas dessas vezes não fala de Deus como refúgio, mas fala de se refugiar, de buscar o refúgio, de alguém que buscou refúgio na caverna, como o próprio Davi. Então, mas mais de 80 vezes essa palavra aparece. E a ideia aqui por trás dessa expressão tem dois significados. Refúgio é como se alguém se virasse para atender, é como alguém se movimentasse para acudir alguém. A primeira ideia de refúgio é isso. Mas a segunda ideia, a mais comum, é a ideia de segurança mesmo, de assistência. Então, alguns dos textos aí, eu fiz uma lista de algumas possibilidades da gente entender aqui o que significa a palavra refúgio, como ela é utilizada. No entanto, é curioso que na Bíblia existe também uma situação muito interessante que às vezes a gente perde algumas ideias ou parte do conhecimento por não se lembrar do seguinte. Na Bíblia, Deus estabeleceu para o seu povo cidades de refúgio.
cidades de refúgio. O livro de Números, capítulo 35, vai falar em detalhes sobre as cidades de refúgio. E deixa eu lembrar para você, basicamente, o que era uma cidade de refúgio. Era o seguinte: se dentre o povo de Israel alguém cometesse algum assassinato involuntário, aconteceu um acidente, matou, essa pessoa, primeiro, que a família da vítima poderia exercer o seu direito de vingança. Esse é o primeiro princípio. Olho por olho, dente por dente. Então, primeiro passo, a família da vítima poderia imediatamente pegar ali o assassino e executar o seu direito de vingança. No entanto, até que ele provasse, ou para que ele pudesse provar que ele matou involuntariamente, ele poderia ir para uma cidade de refúgio. Enquanto ele entrasse nessa cidade de refúgio, ali a família da vítima não poderia tocá-lo, até que acontecesse o julgamento pelas autoridades e ele fosse absolvido. Quando é que ele poderia sair dessa cidade? Só depois que o sacerdote morresse. Então essa é a ideia de cidade refúgio. No livro de Josué, nós temos uma relação de quais eram, ou quais seriam as cidades de refúgio na Bíblia, quando eles então passam a tomar posse da terra prometida. Mas por que isso? Se você vê isso lá em Josué capítulo 20. Mas por que isso? Por que Deus estabelece então cidades de refúgio? Simples, para que a terra não fosse banhada pelo sangue, para que o seu próprio povo não contaminasse a terra com o sangue do seu próprio povo. Este era o princípio norteador das cidades de refúgio. Então, para isso que Deus estabelece. Ou seja, o refúgio na Bíblia é algo importante. É uma ideia que o israelita tinha. É a ideia que o israelita e todos aqueles que viviam naquela época, com as cidades fortificadas, é por isso que eu coloquei essa imagem aqui, essa é a ideia do refúgio, da cidade refugiada, da cidade que é protegida. Então as cidades de refúgio foram estabelecidas pelo próprio Deus. Segunda questão, este é um salmo de confiança. Tá, e o que é um salmo de confiança? O salmo de confiança precisa de trazer, em primeiro momento, uma mensagem de esperança. E nada mais atual para os nossos dias do que uma mensagem de esperança. Porque vamos falar a verdade, quando nós olhamos para a nossa sociedade, para a nossa nação, para o mundo, mas vamos olhar para a nossa nação, né? O território é grande demais para a gente pensar em outro. Mas quando a gente olha para a nossa nação, o que dentro do território nacional seja algo que a gente possa dizer assim, poxa, isso nos alimenta a esperança de dias melhores? O quê? Ao longo dos anos aí a gente viu muita coisa, né? Muita gente falava sobre isso. Não, tenha fé no brasileiro, povo guerreiro, que não perde a esperança, que luta. Verdade, é isso mesmo, mas é isso? O mesmo povo que a gente, né, faz tanta coisa também equivocada? Acredito que não, e você acredita que não, tenho certeza. O salmo de confiança produz essa esperança, segundo Davi, porque ela está apoiada na capacidade que Deus pode fazer para ajudar o seu povo em qualquer época e em todas as suas necessidades. É por isso que Davi começa o salmo dizendo o que ele diz: somente em Deus, ó minha alma espera, somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha confiança. Seguindo o salmo, olha só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando? E olha só o que ele vai dizer aqui. A ideia da cidade de refúgio, a necessidade. Imagina que isso é um cântico para ir para dentro da igreja. E ele faz um alerta. Até quando vocês acometereis contra um homem? Todos vocês para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem. E Davi de novo fala, versículo 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. É o coro do salmo. É o coro. E ele continua dizendo, olha, versículo 6,
Só Ele é a minha rocha, e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Ele mudou agora da primeira estrofe para a segunda estrofe, porque na primeira estrofe ele diz, eu não serei muito abalado. E aí a confiança então vai crescendo, e essa é a ideia do Salmo, a música vai chegando a um ápice, e já nessa segunda parte ele diz, não serei jamais abalado. E ele diz por quê? Porque de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Nós sabemos que a rocha da Bíblia, olhando para a Bíblia como um todo, é o próprio Cristo. E aí ele diz, confiai nele, é o versículo que nós temos na nossa base. Em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Perceba o que Davi está fazendo aqui. Davi está desconstruindo qualquer possibilidade de equívocos, de a gente colocar a nossa confiança em outras coisas, a não ser no próprio Deus. Versículo 11, ele diz, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. Olha só que coisa interessante. Deus fala uma vez só. Já ouviu o pai dizer, pai falam isso? Mãe, né? Vou falar uma vez só. Já ouviu isso, Vitor? Nada, né? Mas o salmista, olha, o seu pai tirou isso da Bíblia, sua mãe, com toda certeza, está vendo? Pais bíblicos, olha que legal. Uma vez Deus falou, mas olha que interessante, ele ouviu 2. É uma lógica, não é? Que a gente não está acostumado, mas como assim? É ecoar no coração. É a voz de Deus que ecoa, que produz o eco, que repete. E a mensagem é extremamente importante por causa disso. Então, uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Por que que este salmo, então, produz essa esperança, baseada nessa capacidade de Deus ajudar, baseada no que Davi tinha vivido, e porque Deus é o grande Deus, e um grande Deus gera no seu povo, e deve gerar no seu povo, grandes expectativas, e essas grandes expectativas foram baseadas em grandes promessas, e essas grandes promessas foram sustentadas por grandes provisões de Deus. Ou seja, Deus lança a expectativa sobre o nosso coração a partir do que Ele falou, e Ele não nos deixa sem a provisão necessária para que essa promessa, para que a gente possa caminhar com base nessas promessas. E Deus, em seu trono, dispõe de recursos ilimitados e de grande reputação em cuidar daqueles que confiam nele. Por isso os salmos de confiança foram escritos para encher os seus leitores de esperança. E foram escritos com uma elevada dose de confiança. Este é um salmo de confiança. Queridos irmãos e irmãs, como a quantas andam, ou a quantas anda a sua confiança em Deus? Está em alta? A nossa confiança em Deus está em alta? Não, a coisa está muito ruim aqui em volta. O trabalho está difícil, as vendas estão complicadas, o trabalho está complicado, os desafios são grandes, mas eu estou com a minha confiança em alta, porque a minha confiança não depende de nada disso que está aqui. A minha confiança está no Senhor. Podemos dizer isso? E eu quero dizer então para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse instante, se por um acaso o oposto disso seja verdade, ou seja, se a sua confiança estiver em baixa, eu quero desafiar e convidar você a ler o Salmo de número 62. Uma leitura para ser lida nas primeiras horas do dia, quando acordarmos pela manhã, ao enfrentarmos as nossas dificuldades, ao sairmos para as nossas lutas, nós podemos e precisamos ler um salmo como este, que diz, logo no primeiro versículo, somente em Deus, ó minha alma,
Davi está falando para ele mesmo. Somente em Deus, ó minha alma, espera. Confiante. Porque é dele que vem a minha salvação. Bom, falei também que além do salmo de confiança, 2 princípios importantes aqui presentes nesse salmo. E para mim esse princípio ele fala um pouco sobre algumas vantagens da gente ser cristão, porque aquele que não conhece a Cristo, que não conhece a Bíblia, não conhece a sua palavra e tem nenhum conhecimento sobre esse Deus maravilhoso, sobre esse Deus que é refúgio, sai perdendo muito. E 2 princípios aqui que eu quero compartilhar com vocês, para você levar para casa, são extremamente importantes. O primeiro deles é que nós precisamos ter em consciência, ter em mente, que nós precisamos do refúgio divino. Nós precisamos saber aonde ele está, como acessá-lo, como ser protegido por ele. Nós temos a necessidade iminente de refúgio. Cientes do nosso pecado, cientes da culpa, da nossa impotência de nos libertar de tantas coisas de nós mesmos, nós não precisamos e não conhecemos nenhum outro refúgio que não seja Deus, um que seja suficiente para isso. E embora o crente possa saber que está livre da culpa do pecado, ele precisa estar consciente, ser consciente de que ele não foi finalmente libertado das influências do pecado. Nós precisamos de um refúgio. Os inimigos vêm de todos os lados, as setas dos inimigos vêm de todos os cantos, as ciladas do inimigo estão em todos os cantos, e se não bastasse isso, nós somos ótimos em nos meter em encrenca. O homem precisa se lembrar, a mulher precisa se lembrar que eles moram num mundo corrupto. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque ao longo desses meus, últimos 40 anos, eu escuto a frase célebre: o Brasil é um país corrupto. Não, o mundo é corrupto. Não se fala só não dá para pensar só em da corrupção moral, da corrupção política, não, a corrupção que está destruindo, corroendo, corrompendo todas as bases da vida humana. Estão em todas as partes. Basta a gente ver como começa uma guerra. Tem a ver com a corrupção humana. Das justificativas para que um país invada outro país. É corrupção humana. Nós precisamos ter em mente que ainda, mesmo livres da culpa, nós temos um corpo de morte, de pecado e morte. Nós precisamos desse refúgio. Estou aqui vendo a Júlia e a Priscila, e fico imaginando o quanto elas nos descobriram aí nesses últimos anos sobre o corpo humano, não é? Da fragilidade do corpo humano. Coisas que a gente sabe de cabeça, assim, a gente tem ideias. Mas de quantas coisas estão acontecendo no nosso corpo agora, quando a gente está aqui. A gente precisa de refúgio. De um refúgio verdadeiro. Também por causa deste conflito que existe dentro de nós, entre o que é certo e o que é errado, entre pecado, entre o bem e o mal, entre o próprio coração nosso e o próprio mundo ao nosso redor. Nós precisamos de um refúgio. E não apenas há pecado contra o qual lutarmos, mas a própria tribulação. O próprio Cristo disse, nós cansamos de repetir e ouvir isso, que no mundo tereis tribulação. Nós precisamos de um refúgio. Muitas são as aflições do justo, perdas pessoais, pobreza, luto familiar, calúnias, perseguição, tudo isso nós estamos sujeitos. Eu e você precisamos de um refúgio. Gente, a gente precisa saber disso. O segundo princípio é a natureza desse refúgio.
Esse refúgio é o próprio Deus. É o Senhor do universo. É o grande El Shaddai, é o Senhor da batalha, é o Jeová Jireh, o Senhor que é a nossa bandeira. É o Senhor do universo que sabe tudo sobre o ser humano, tudo. Conhece a máquina. Sabe o que está além do que a gente consegue ver. E muito daquém aquilo que se ouve, se viu na história. É esse Deus, é o nosso refúgio. É o mesmo Deus o qual chama Davi para ser um rei de Israel, ainda como muito pequeno, muito jovem, que enche ele do seu espírito a ponto dele ter a coragem, a ousadia de encarar aquele gigante logo na sua entrada na história, no cenário de Israel, com um punhado de pedra na mão. O que é isso? A cena mais cômica e trágica de Israel naquela batalha contra Golias deve ter sido Saul, aquele rei covarde, vendo o seu exército ali, que é um monte de camponeses, diante daquele exército, diante daquele gigante, daquele guerreiro, e 40 dias o homem desafiando para aparecer um homem. Vocês não, a história é, não tem homem aí? Não tem nenhum. 40 dias e 40 noites. E aí chega um garotinho, ruivo, de boa aparência, e fala, eu vou. Sinceramente, eu penso na frase do Chapolin. Não é? E agora quem poderá nos defender? Porque é esse garoto que vai lá, e olha o desespero de Saul. Então vai. Diante da fala de Davi, Davi fala, meu senhor, pouco tempo atrás eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e saiu um urso, a turma hoje tem medo de cachorro, né? Saiu um urso, o adolescente, e eu pulei nele e matei ele, e veio um leão também, eu segurei ele e matei ele. Saul nunca tinha visto nada parecido, Saul jamais teria feito um negócio desse, e Saul fala, tá bom, tu é o cara ideal para essa hora, porque a gente não tem outro. Pega a armadura, bota nele. Essa é a tal da cena que eu acho mais patética dessa história. Davi tentando vestir a armadura do rei. E ele coloca aquela geringonça. E diz a Bíblia que ele tenta andar com ela. E ele não consegue andar com aquilo. Imagina o rei. E Davi diz, não dá para andar com esse negócio não, isso que não é para mim. Ali acabou a conversa. Nós vemos Davi, logo depois dessa cena, indo em direção ao gigante. E nós o vemos passando pelo ribeiro, pegando as suas pedrinhas, colocando no seu alforje de pastor, e ele sai em direção. Mas o contraste de Davi com todos os de Israel naquele dia, era a sua visão. Todo mundo é especialista em gigante naquele lugar. Mas muito pouco conhecimento sobre Deus. As descrições de Golias nos mostram isso. Seu capacete, sua couraça, quanto pesava, quanto media. Era todo mundo especialista em gigante. E todo mundo fala do gigante.
Todo mundo olha para o gigante, todo mundo treme diante do gigante. E Davi, movido pelo Espírito de Deus, que já tinha se apossado dele, diz para o gigante, quando o gigante olha para ele e fala, você está de brincadeira, né? É isso aí que mandaram para cá? Vocês estão me afrontando. Por um acaso eu sou algum cachorro para você vir comigo, contra mim com um pedaço de pau na mão? E amaldiçoou Davi por seus deuses. E a reviravolta então se dá quando Davi diz, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você. Em nome do Senhor de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. São com experiências assim que Davi escreve, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. E aqui a outra pergunta é, queridos, diante das nossas andanças com Deus, da nossa experiência de vida cristã, da nossa visão acerca do Deus que nós temos e cremos, o quanto tudo isso nos prepara e para que tipo de batalha estamos preparados? Contra qual tipo de gigante nós estamos prontos para viver e enfrentar nesses dias, por causa dessa confiança que temos em Deus e por aquilo que nós sabemos sobre Deus? Deus, como refúgio, é esse lugar seguro de abrigo, é o lugar da fuga, de onde nós fugimos do perigo, onde podemos encontrar proteção constante contra a perseguição. A excelência de um Deus como refúgio adequado, vivo, eficaz, forte, de fácil acesso, infalível. Quando insensível, quando sensível ao pecado, eu e você, sensíveis à culpa que o pecado causa e traz sobre nós, em tempo de conflitos, de tribulação, de aflição, nós não podemos ter outro refúgio. E devemos pendurar a nossa confiança neste Deus, nesse refúgio. A natureza desse refúgio é um Deus infalível, poderoso, cheio de graça, misericórdia, que preparou tudo para que a sua igreja fosse triunfante no final da batalha. E talvez a pergunta mais prática seria, tá, ok, entendi, eu preciso desse refúgio, nós precisamos, eu já sabia da necessidade, agora como? Como desfrutar desse refúgio? Ou seja, em outras palavras, como é que a gente sai aqui dessa teoria relembrada aqui, porque isso aqui não é novidade, não é? Como é que a gente sai disso aqui e vamos para a prática agora? Segundo esse salmo e segundo o versículo que nós lemos, diante dessas verdades aqui, nós temos apenas duas coisas a fazermos. Duas coisas. Pura prática. A primeira delas é, diz o texto, que nós devemos confiar nele o tempo todo. Volta os seus olhos para o Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, quando? O tempo todo. Acreditar nele o tempo todo. Em toda circunstância, em toda situação, em todo momento, todos os dias, toda hora, em todos os lugares. Confiar nele. Confiar é entregar as rédeas. Diz que o grande evangelista Moody, quando foi pregar numa das cidades na Europa, recebendo ali, ganhando uma carona ali de um cocheiro, numa carruagem, diz que esse cocheiro, sabendo que aquele que estava ali sendo transportado era o grande evangelista, ele começou a contar da sua história para ele. Ele falou do desespero que ele vivia, da situação na sua casa, das lutas, dizendo que ele já tinha sido um homem de muitas posses e tinha feito tanta coisa equivocada e
e a vida dele tinha se tornado algo muito difícil, e era por um favor que ele estava ali trabalhando como cocheiro. E ele falou assim: já que você é um homem de Deus, que fala para tanta gente, me dê uma luz. Me dê uma luz, o que eu faço para colocar a minha vida de novo no rumo certo, no prumo? E diz a história que o Moody disse o seguinte: imagine você, que nós estamos aqui andando nessa carruagem, e de repente os cavalos que estão puxando essa carruagem disparassem, completamente, e você não tivesse absoluto controle sobre eles daqui por diante, e você sabendo que logo lá na frente, na direção nossa, estaria ali um grande precipício, e você entra em desespero porque você já tentou de tudo e deu errado. Mas diríamos que o passageiro que você estivesse transportando ali, que está junto contigo, fosse um especialista em domar cavalos, o melhor de todos os tempos, o que você faria? E imediatamente o cocheiro disse: eu entregaria as rédeas para ele. E é exatamente isso. Confiar em Deus é entregar totalmente as rédeas. É deixar que Ele nos dirija. E como eu mencionei no início, como isso é difícil. Tem uma outra história real, acontecida na Romênia. Um terremoto de grandes proporções. Um pai de 2 crianças que estavam andando pelos campos a trabalho, ficou sabendo do terremoto, ou percebeu o terremoto e correu para a cidade, sabendo que seus filhos, ou principalmente um dos seus filhos, estavam na escola naquele momento. Curiosamente, esse pai tinha feito uma promessa para o seu filho. Vez por outra ele dizia para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Sempre ele dizia isso. E com isso em mente, ele sai correndo e ele chega lá na cidade, ele descobre que a sua esposa e um de seus filhos estava bem, mas que o outro estava lá na escola, e ele sai correndo em direção à escola, e quando ele chega lá, ele só se depara com vários pais ali desesperados diante de um monte de escombros. A escola tinha desabado totalmente em cima das crianças. E ele ali desesperadamente, junto com outros pais, começa a jogar pedras para trás e desesperadamente, e ele lutando com aquilo, lembrando, tendo em mente a promessa que ele faz para o filho, e a promessa que ele tinha quebrado. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E enquanto alguns pais vão desanimando, os bombeiros assumem o trabalho, continuam ali, e aquele pai com isso em mente: eu não posso quebrar a promessa para o meu filho, e ele continua ali, até que depois de alguns equipamentos que chegam, eles retiram uma grande pedra, e eles gritando, e ele perguntando, chamando pelo filho, o filho responde: pai, estamos aqui. E o pai disse: você está bem, meu amor? Ele disse: sim, estou bem. Estamos bem, eu e todos os meus colegas da classe. E quando eles conseguem então retirar as crianças, eles estavam mesmo, parece que 2 pedras ou partes da laje tinham encostado, e eles conseguiram ficar ali debaixo, e todos eles estavam ali juntos. E quando os jornais vão perguntar a cada uma criança o que tinha acontecido, como foi ficar naquele tempo lá, e quando chegaram perto deste garoto, deste homem, perguntaram para ele: você ficou com medo? Ele disse: não fiquei. Eu falei para os meus amigos: não precisam ter medo. Meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre estará ao meu lado. E meu pai nunca quebra uma promessa. Deus é o nosso refúgio. Bom, quero convidar vocês a ouvir isso. Ou a gente podia cantar juntos.
Jesus, senti que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder, e então tu verás o meu poder. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nós devemos e podemos confiar nele em todo o tempo. Mas o mesmo salmo e o mesmo versículo que nós lemos aqui também nos convida a segunda coisa, a derramar diante dele o nosso coração. São as duas coisas que nós precisamos fazer e devemos fazer pelo fato de ser Deus o nosso refúgio. Confiar nele o tempo inteiro e derramar diante dele o nosso coração. Queridos, irmãos e irmãs, quando eu li no início da nossa meditação aqui o versículo 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, eu deixei aqui, pelo menos para agora, uma última pergunta para a gente talvez ir embora com ela em mente. Quando Davi fala, somente em Deus, ó minha alma, espera, a minha pergunta para você nesse instante final é: o que você espera de Deus? O que você espera de Deus? E eu sei que neste exato momento da nossa história, tem muita gente, até mesmo na nossa igreja, enfrentando situações que quando essas pessoas param para pensar,
Em determinadas situações elas pensam que elas não sabem nem por onde começar. Fala, gente, eu paro, eu penso, eu não sei nem por onde começar. Tamanha dificuldade, tamanho obstáculo, tamanha adversidade, tamanho desafio que eu tenho que enfrentar. Eu não sei nem por onde começar. É para você que está nessa situação que eu lhe desafio a fazer uma seguinte oração. Pai, começa o começo. Começa o começo. E pode ser que Deus, por sua graça, não somente comece o começo, mas vá contigo até o final, ajudando você a passar pela adversidade, mantendo você numa condição segura, porque Deus é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe.